Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça em nossos corações, nos nossos lares, nas nossas vidas. Estamos mais uma vez reunidos, ainda com distanciamento social, mas com a certeza de que a espiritualidade continua nos amparando e muito mais do que todas as outras vezes. Todos os nossos irmãos trabalhadores da espiritualidade estão trabalhando muito em benefício de nós encarnados e dos nossos irmãos desencarnados. Então vamos manter a nossa fé, vamos manter a nossa confiança, vamos manter a nossa resignação, meus irmãos, porque tudo está sob o controle de Deus e tudo que está acontecendo está na programação de Deus. Então, esse momento é um momento de transição, é um momento que a Terra, o planeta precisa passar por isso e todos nós precisamos passar por isso. Então é confiar em Deus, no amor e na misericórdia e fazer a nossa parte. No mais, Deus vai conduzir as nossas vidas. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições do Cristo. Está no 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravesseis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e de abundância. Contemplareis o mundo, na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates da tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes. Os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim, em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, necessário não esquecer a divina companhia de Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba ele ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de reconhecermos o alheio mal que nos aflige, Jesus escolhia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é indispensável tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Bom, meus irmãos, é bem próximo do que a gente está vivendo, né? Um momento de muitas aflições, um momento de incertezas, mas como nós falamos agora há pouco, Jesus é o governador do nosso planeta e é o médico dos médicos. Ele está ao nosso lado sempre, e junto com ele, toda a sua legião de benfeitores de Deus, de bons espíritos, que nos acolhem, nos fortalecem. E muitas vezes a resposta ou a solução não vem como nós queremos, mas vem como nós precisamos. Isso nós não tenhamos nenhuma dúvida. Então, tudo que nós passamos são ferramentas de aprendizado para a nossa evolução enquanto espírito eterno. Então, nos momentos aflitos, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar de Deus, vamos lembrar dos amigos espirituais e vamos clamar a Ele pelo socorro e pela ajuda. Com certeza, nos fortalecerá, nós enfrentaremos a dificuldade com firmeza e com confiança,
E como bem dizia Chico, tudo passa e esses momentos também passarão. Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus e mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, por termos vencido mais um dia, por termos chegado essa noite com dificuldade ou sem ela, mas Deus nos permitiu e nos entregou mais um dia e chegamos ao final do dia. Já é motivo de muita gratidão, meus irmãos, porque nenhum de nós quer retornar à pátria espiritual. Então não vamos reclamar, não vamos lamentar das nossas dificuldades, vamos agradecer a Deus e pedir a misericórdia do Pai, para que possamos, se sofrer, sofrer menos, ou compreender melhor os nossos sofrimentos. Obrigado, Pai, por tudo que nos deste. Obrigado, Jesus, por estar conosco sempre. Obrigado, Padre Germano, o nosso mentor, e que ele possa, nesse momento também, conduzir essa reunião, conduzir esse trabalho com equilíbrio, para que a nossa mensagem chegue a todos aqueles que receberão e que possa tocar os corações e acalmar os aflitos e fortalecer a nossa fé. Obrigado, espiritualidade amiga. Que Deus os abençoe, que Deus os inspire e os ilumine cada vez mais, para que vocês possam socorrer a todos nós que ainda somos espíritos imperfeitos e ainda precisamos muito desse amparo. E que a espiritualidade amiga possa inspirar e intuir o nosso querido irmão Cristiano, que fará uso da palavra nessa noite, para que ele traga a cada um de nós a mensagem que precisamos ouvir e aprender. E assim, Pai, com a nossa gratidão, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Graças nosso irmão Cristiano, com a palavra. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus esteja em nossos corações e em vossos lares. Hoje nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que é o primeiro capítulo da obra, até mesmo para nos relembrar do que fala o capítulo que diz: não vim destruir a lei. Como muitos novos irmãos que estão no nosso grupo de orações, do grupo do WhatsApp, ou os novos irmãos que essas mensagens possam ser, os estudos possam ser encaminhados a estes irmãos. Então é sempre bom a gente relembrar, porque a cada vez que pegamos o Evangelho para estudar, nós temos uma interpretação diferente. Por quê? Porque a gente aprende mais a cada dia. Então, se eu li o Evangelho o ano passado, se eu pegar outra vez agora para estudar, eu vou ter outra interpretação. Porque as nossas ideias, a nossa consciência, a nossa moral vai se modificando, e com a graça de Deus para melhor a cada dia. Um passo de cada vez, nunca pararmos nessa evolução espiritual que nós temos buscado. Não penseis que eu tenho vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Antes de tudo, iota é a 9ª letra do alfabeto grego, que equivale ao nosso I. Eu também não sabia. Só para nós termos o significado dessa palavra iota. Não vim destruir a lei. O primeiro profeta que nós temos revelado, Deus ter revelado ao profeta, foi Moisés. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, revelada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. A lei de Deus é invariável, ela não muda, ela não tem flexibilidade, adaptabilidade. A lei de Deus é única. A de Moisés, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Moisés, ela pregava a guerra, a conquista, tendo como fonte principal um Deus,
um Deus vivo, mas que era um Deus que deveria ser temido. Isso por quê? São os costumes e o caráter do povo daquela época, que é um povo que era semi-selvagem, né? Era totalmente materialista, se apegava mais às coisas da terra, porque não tinha uma orientação do que seria o Deus, o Criador de todo o universo. E nos dias atuais, né, que a gente se fala, os costumes e caráter do povo se modificam com o tempo. E nos dias atuais, a lei, nós estamos satisfeitos com a lei que nós temos hoje? A lei que eu falo no caráter, a lei dos homens, mas é no caráter da nossa moral. Com certeza a gente se depara dia a dia nos noticiários com a lei que a gente acha justo ou injusto, mas que os homens seguem aquela lei que foram estipulada por eles no Código Civil, no Código Penal. Por mais que fuja a nossa capacidade de entendimento, por não ser da área, mas muitas questões que são permitidas pela justiça estão pela lei dos homens, né? Sendo esta falha humana, diferentemente da lei de Deus, que é de causa e efeito. As leis. As leis de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Está em Êxodo capítulo 20, quando Deus ordenou a Moisés que ele subisse a montanha para que recebesse os mandamentos, né? E seguir essas leis que deveriam ser seguidas pelos homens. A lei de um Deus único, a lei de um Deus soberano. A lei de Moisés era decretada para conter o povo através do temor, a ideia de um Deus terrível e vingativo. Essas leis e rituais estão no livro de Levítico. Todo o livro de Levítico nos fala sobre os rituais e as leis que os homens e mulheres deveriam seguir, né? As leis dos homens, os cultos, os rituais dentro daquela religiosidade, digamos assim, para que fossem seguidos pelos homens. Tudo isso em adoração a Deus. Na lei de Moisés havia um Deus que era temido, porque havia uma conquista de terras, como a prometida terra de Canaã, através de lutas sangrentas, guerras, destruição e morte. Era necessária devido à imaturidade do povo daquela época, né? Então, como eu havia dito, eram povos que não tinham uma inteligência, uma consciência, tinha a inteligência de construir casas, templos, estradas, né? Uma consciência material que já havia intrínseca no seu íntimo, mas que a consciência moral, que depois vai ser descoberto com a vida de Jesus e com a leitura mais ainda dos ensinamentos de Deus, os homens vão se modificando. Novamente a pergunta, e nos dias atuais? Por que hoje ainda temos tantas lutas sangrentas, guerras, como temos agora nos últimos dias, né? Israel e Palestina, né? Israel e o grupo terrorista, porque ambos não aceitam que um caminhe na terra do outro, a conquista do outro, e que Israel é uma terra santa, né? Desde os tempos bíblicos, Israel foram montadas de uma das tribos, né? Tribo de Israel, que era seguida por Moisés para a conquista das terras de Canaã. Por que no Oriente há tanto conflito? Por que os povos se odeiam tanto? Então, as guerras sangrentas, a destruição e morte, não fica só no Antigo Testamento, na Bíblia, mas sim nos dias de hoje. Por que ainda temos isso? Por quê? Porque falta a compreensão. Na minha opinião, que independente da religião, do ensino, as pessoas ficam ainda presas ao Antigo Testamento. Se ficam presas na lei de Moisés, que era uma lei necessária para aquela época. E isso nos torna, no Antigo Testamento, que é um Deus duro, um Deus de luta, vingativo, que você não teria o livre-arbítrio. Você tem que fazer o que Deus manda, o que Deus manda para a sua vida. Você tem que obedecer a Deus. Novamente afirmando, isso era leis para aquele momento, para o povo que não era adiantado como hoje, que não tinha uma capacidade de raciocinar e de pensar e ter uma clareza das palavras de Deus. Moisés. O profeta Moisés, nessa passagem de Deuteronômio 34, versículo 9. Não é nenhum spoiler, né, como diz hoje, nenhuma chamada, mas estudando-se a Bíblia, a gente tem muitas passagens que vai chegar na nossa doutrina espírita. Essa passagem de Deuteronômio.
Josué, filho de Num, estava repleto do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. O espírito de sabedoria, né? O que a gente tem hoje na nossa doutrina consoladora, é o espírito de verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O espírito de sabedoria, o espírito de caridade, o espírito de amor. Quem era esse espírito que Moisés, com as suas mãos, impôs sobre Josué? Esses já eram, né, já são os nossos irmãos espirituais, nossos benfeitores, os anjos da guarda, né, os enviados do Cristo, os enviados de Deus. Né, o Cristo vem depois do Novo Testamento, mas os enviados de Deus. Então, quando a gente fala de espíritos, benfeitores espirituais, entidades amigas, são já os espíritos criados desde a criação do mundo, foram criados por Deus. Então Moisés já tinha esse conhecimento, esse poder, digamos assim, porque Deus utilizou Moisés e os hebreus para que se conhecesse a grandeza de Deus. O Cristo. Jesus é nosso modelo e guia. Jesus não veio para destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e adaptação ao grau de adiantamento dos homens. O mandamento de Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí estão a lei toda e os profetas. O amor pelo irmão, o perdão das ofensas, a caridade com o próximo, a humildade para reconhecer o Deus de libertação. Ou seja, que exemplo maior nós temos na Terra que Jesus, o Filho de Deus, quando encarnado, todos esses ensinamentos Ele nos deu. Ele não veio para destruir a lei de Moisés, não veio para ser contrário às leis de Deus, às leis do Pai, do Criador, e sim desenvolvê-la, veio cumpri-la. E reduzindo, não no sentido pejorativo da palavra, mas colocando-se como principal, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos de ter Deus acima de qualquer situação. Deus acima do sofrimento, Deus acima do medo, Deus acima do ódio, Deus acima de algo material que a gente dê muito valor. Então a gente precisa pensar em Deus. Né? Como eu comentei há pouco da filha da minha prima que faleceu recentemente, e minha prima é crente, é crente na palavra de Deus, ela segue o Evangelho de Jesus. E por mais que se faltassem lágrimas por ter choro a noite inteira, ela não deixava de clamar ao Senhor. Ela disse: oh meu Deus, obrigado, 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 Jesus. Então assim, naquela dor de ter a filha com a partida de 22 anos, na partida, né, no retorno ao mundo espiritual, aos colos do Pai, receber a instrução dos nossos irmãos espirituais, todo o afago, o amparo, ela e o esposo lembravam: meu Deus, obrigado, 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 ampara a minha filha, né? Ampara o meu coração. Então, naquele momento tão crucial, tão dolorido, porque nós somos seres encarnados, nós temos dentro de nós o princípio do amor de Deus, só que as obscuridades, as dificuldades da vida, a gente acaba não vendo, não enxergando, se afastando de Deus. Então é importante a gente amar a Deus acima de todas as coisas. Da dor, do ódio, da desesperança. A gente tem que pôr os nossos desejos, a nossa vida nas mãos de Deus. E cabe a Ele determinar os planos que Ele tem para nós. E o próximo como a ti mesmo. Né? Eu preciso amar o meu irmão como eu gostaria de ser amado. A gente tem que pensar antes de falar, antes de agir. No dia a dia a gente vai aprendendo. E como é que a gente vai aprendendo isso? Lendo mais a palavra de Deus, praticando mais a palavra de Deus, né? Praticando mais o silêncio. Eu assisti um autor de livros de autoajuda que ele falava assim: rapaz, todos esses autores que tem um livro, não menosprezando, óbvio, cada um com a sua obra, né? Deepak Chopra, Osho, outros filósofos, todos eles têm os livros baseados aonde? Na Bíblia.
Porque na Bíblia tem todos os ensinamentos maiores, que é o amor de Deus para com os homens e o ensinamento de Jesus para com os homens. Então, às vezes, a pessoa pega um livro de autoajuda, mais uma vez, não menosprezando, porque a obra é importante, a palavra é importante, que te encoraja, te dá esperança, te cria e é o seu momento. Lê aquela palavra, poxa, esse livro é muito bom, do autor tal. Mas a pessoa esquece de pegar a Bíblia, onde ali está a fonte, a palavra de Deus e os ensinamentos, né? Que ali está a fonte principal que inspira todos os homens a trazer palavras boas, palavras inspiradoras. Então nós devemos buscar palavras edificantes para nos fortalecer e nos aproximar mais de Deus. O Espiritismo. O Espiritismo, ele nos apresenta, como Deus nos falou lá em João, não me recordo o capítulo, peço desculpas, mas isso é uma coisa boa, porque a gente precisa ler, né, o Evangelho. O Cristiano falou, mas onde que está isso no Evangelho? Então vamos procurar, vamos ler. Vamos ler mais o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? É uma pesquisa, a gente faz um estudo pequeno na minha ínfima capacidade, mas que a gente precisa procurar e aprender mais. Não apenas o que está aqui, a gente passando, mas procurar dentro de casa, no trabalho, no caminho de volta para casa no ônibus, ou no momento que está com as tarefas de casa em dia. Se é que as tarefas de casa ficam em dia, né? Sempre falta alguma coisa com crianças. Mas a gente tem que ter um tempo para fazer essa leitura de Deus. Quanto tempo a gente tem para Deus? Nós temos 24 horas, mas quanto tempo a gente pode ficar no canto, ter um momento de oração, de ler e se concentrar nas palavras de Deus? E o Espiritismo, que é o Espírito de verdade, quando nos vem dizer a nossa terceira revelação, o Espiritismo, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus, é a observação dos 10 mandamentos de Deus, é de ordem divina. O Espiritismo, para quem tem acompanhado o estudo do Livro dos Médiuns, não tem nada de sobrenatural, né? Sobrenatural, parafraseando um palestrante que também faz estudo, sobrenatural é o quê? Que está sobre a matéria, né? Que é algo fora da matéria, fora das leis, desculpa, me equivoquei, que está fora da natureza, fora das leis da natureza. Então, assim, não há nada de sobrenatural, de espetacular. É algo natural, é algo que está intrínseco em nossas vidas, em nossos espíritos, em nosso espírito, porque nós podemos nos comunicar com os espíritos, com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, né? As pessoas falam, eu tenho medo de espírito, mas aqui tem um espírito na minha frente, ó, Giovanni. Né? Ainda encarnado. Ainda encarnado, mas tem um espírito. Eu brinquei com meu colega minha, eu tenho medo de espírito. Eu disse, meu filho, mas eu estou conversando com você. Ela, não, mas eu estou te vendo. Eu falei assim, mas você também está em sintonia com os espíritos. Você até não pode se enxergar, porque depende... Mas eles estão te vendo. Estão te vendo, te ouvem, né? Enxerga, mas te ouvem e sabem o que você está pensando. Então, como nós estamos ligados aos nossos irmãos espirituais através de pensamentos, né? Preciso ver para crer, né? A gente precisa crer para ver, e não necessariamente material, não necessariamente de forma material, de forma que a gente possa tocar, mas que a gente possa sentir, né? Esse é o ver, é o crer, é o sentir, né? Como é que a gente pode provar Deus? Como é que a gente prova Deus? Só sentindo Deus. Quando a gente se ajoelha, reconhece que Deus é maior, que a gente ama Deus acima de todas as coisas, a gente sente Deus, a gente sente Jesus, a gente sente nossos mentores espirituais do nosso lado, nos orientando, nos educando, né? A gente fala um sexto sentido, é uma intuição que a gente tem. Poxa, hoje saio, vou sair, não vou sair, vou para casa. Talvez ali seja um sexto sentido, que a gente pode chamar de sexto sentido, mas também seu anjo da guarda, seu guia espiritual, fala assim, não vai não, fica aí, isso é melhor, né? E quiçá, somente Deus saberia o que poderia acontecer e te fez o livramento, né? Nós temos o livramento todos os dias, a gente não sabe, não percebe, mas quando a gente está na oração, na perseverança em Deus, Ele não faz esse livramento, que a gente possa ocorrer no dia a dia. O Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Tá, ciência nova, né? Não nova agora 2021, desde quando começou os estudos pelo memorável Allan Kardec, que assim como Moisés foi utilizado por Deus
para se revelar aos homens, os irmãos espirituais, através da vontade de Deus, que também se utilizou de Kardec para se revelar a ele. E foi um memorável professor, pesquisador, observador, que teve todo o trabalho de poder pesquisar, juntamente com os outros médiuns da época, as instruções dos Espíritos e poder colocar nas obras todos os ensinamentos que a gente tem. Porque o Espiritismo é a única religião que nos responde de onde vim, o que estou fazendo na Terra, qual é o meu propósito, para onde irei depois da vida, desta vida. Então o Espiritismo ele nos revela essas perguntas que são tão cruciais para a humanidade desde os princípios da humanidade, desde quando o homem começou a andar apenas com duas pernas, né? Saiu das cavernas. Então o Espiritismo ele vem nos revelar, vem nos tirar todo o véu de falsas interpretações, de enganações, de imaginações. Então, meus irmãos, só para reforçar, o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, tá? É o mandamento das leis de Deus. Não há nada de sobrenatural. Quando a gente procura uma casa espírita que se propõe a poder trabalhar o Evangelho de Jesus com as obras de Kardec e as outras obras dos irmãos que se propõem a esse estudo sério, compromissado com a verdade, a gente vai encontrar esse conforto nas palavras. Então, a gente não pode procurar uma casa espírita que seja do Evangelho redivivo, os estudos de Kardec, para procurar fenômenos, para procurar algo sobrenatural, que a gente sabe que não existe sobrenatural, o nosso pensamento com os irmãos espirituais, as nossas atitudes, as nossas palavras, nós a todos os momentos somos influenciados pelos espíritos. Daí a atenção, como a gente é influenciado a todo momento pelos espíritos, a nossa máxima atenção no orai e vigiai. Orai a Deus, a Jesus, vigiai os nossos pensamentos, para que esses pensamentos sejam apenas os bons, os positivos. E como diz a nossa irmã Regina, a partir do momento que você tem um pensamento negativo, opa, vamos substituir por um positivo, né? Vamos fazer assim, até tem o Saulo, que ele todo dia lê uma passagem do Evangelho sobre a ótica de Emmanuel, e ele fala, vamos fazer 3 tarefas hoje para o dia, escreve no papel. Hoje eu não vou pensar ruim, você reza uma Ave Maria. Hoje eu não vou pensar assim, reza um Pai Nosso. Hoje eu pensei assim, pega o livro do Evangelho e vai ler. Ou seja, então se habituando a trocar o hábito ruim de pensamento por coisas boas, leituras edificantes, a gente consegue mudar aos poucos o nosso dia a dia. É uma tarefa que a gente tem que levar diariamente. Nós estamos aqui nesse mundo para aprender, para continuar os nossos ensinamentos de Deus, de Jesus, a instrução dos nossos irmãos espirituais. Então é uma evolução diária. Caminhar sempre. A gente não pode desistir nunca e nunca parar na caminhada. Aliança da ciência e da religião. Apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já não mais podendo se opor à irresistível lógica dos fatos. E hoje a ciência prova, porque a gente tem que ter uma verdade da religião. Religião é o quê? Ligar o homem a Deus, né? A nossa conexão com Deus. Então a gente precisa de um guia, de um modelo. Nós temos Jesus que nos liga a Deus diretamente, como a Ele. E essa religião, ela nos traz o quê? Um caminho, uma palavra, um livro. Hoje, capítulo 1, não vim destruir a lei. Então a religião, ela te dá o caminho, a orientação de como a gente tem que se portar diante das aflições, como a leitura de entrada, os nossos medos, a nossa saúde. Então a gente precisa estar ligado na religião, né? Muita gente fala assim, eu não tenho religião, mas eu sou religioso, né? E por quê? Às vezes a pessoa não frequenta uma casa espírita, uma igreja de outra denominação que seja, ou uma outra casa espiritualista, ele não segue nenhuma dessas, porque ele não quer ter aquele compromisso,
né, de ir à casa sempre à igreja, mas que ele tem Deus no coração, ou ele tem uma força interna, que ele se sente vigoroso e que é feliz, né? Como pode ter pessoas que não acreditam em Deus, né? Assim, ateus, mas que a pessoa tem uma força interior imensa, né? Às vezes é mais cristão do que nós, né? E mais tem muito ateu que tem um amor ao próximo, uma caridade infinita e não acredita em nada. Pois é, mais cristão do que a gente. Mas que é mais cristão do que muitos de nós que podemos estarmos dentro, exatamente, né? Sempre que ele é ateu, mas o sentimento que ele tem de amor, de caridade, de esperança, são sentimentos, né? São qualidades divinas, né? Qualidades divinas que nós temos dentro de nós e que a gente tem que despertá-las cada vez mais. A ciência a religião apoiada na ciência. Alguns dos fatos, a lógica dos fatos. O magnetismo, né? O magnetismo, até coloquei isso como exemplo, a técnica japonesa Reiki, que foi no início de 1920, né, por um japonês, que eu não vou me lembrar o nome. Então, assim, essa técnica Reiki, para quem não sabe, ela usa o magnetismo das mãos através da imposição para cura de um membro, digamos assim, uma dor no braço que você tenha, uma bursite, um exemplo, né? Uma bursite ou uma dor de estômago. Então, são profissionais que estudam a técnica, se aperfeiçoam nessa técnica de poder, teoricamente, passar o seu magnetismo, né? O seu fluido corporal, o seu fluido magnetizador, digamos assim, para aquela pessoa que está necessitando de um maior magnetismo. O pensamento é matéria, tem peso. Isso é comprovado pela ciência. Então, o nosso pensamento não fica vago. Não, ele tem peso. Então, por isso é importante que a gente pensa, o que a gente acorda, o primeiro pensamento que a gente tem, ou no decorrer do dia, antes de dormir, né? No livro dos médiuns, estudo pelo Jacobson Trovão, que ele fala também sobre os sonhos, que a gente vai dormir, o sonho, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, e quando a gente vai dormir, é importante a gente orar, para que a gente, no momento de oração, ter os bons pensamentos, esquecer as tribulações da vida, para que a gente tenha um sono tranquilo, um sono do corpo físico tranquilo, né? Porque o nosso espírito fica ligado 24 horas, né? E graças a Deus, quando a gente pode, Deus permite que o nosso espírito, durante o nosso sono, vá ter, juntamente com os irmãos espirituais benfeitores, né? Assim, a gente tem que sempre fazer uma oração, agradecer a Deus e pedir para que seja instrumento, mesmo durante o sono, no corpo físico, ser instrumento de Deus. Então, a vibração que a gente leva para a cama, né, já leva durante o dia, de pensamentos, de vibração, isso influencia muito no nosso pensamento. E isso tem peso. Né? Quando a gente fala, às vezes a pessoa é negativa. A pessoa chegou com uma aura estranha, né? Por quê? Porque às vezes no momento a aura, o nosso bom humor ou o nosso mau humor, aquele nosso momento espiritual, isso influencia muito no outro, né? Quantas vezes a gente chega num local que a gente entrou e saiu e se sentiu mal, né? Porque vai muito pela energia que a pessoa está, né? Pelo pensamento que ela tem, porque o pensamento é matéria, tem peso. O ectoplasma, né? O que a gente fala muito no estudo do livro dos médiuns. Quem estiver acompanhando, muito bom, muito bom. Se não tiver, acessar o site da FEB no YouTube, febtv.com.br no YouTube, ou FEBTV no YouTube, que lá tem todos os estudos desde o primeiro capítulo do livro dos médiuns e fala muito de ectoplasma. Até recentemente, o nosso irmão Paulo César Frutuoso deu uma palestra maravilhosa aqui sobre ectoplasma, né? O fluido vital, a energia vital, é a nossa vibração. Tudo isso é o nosso ectoplasma, né? O que foge ao nosso olho nu, né? Mas que a gente, na nossa vibração, a gente doa ectoplasma, como no momento do passe. Por isso é importante estarmos, durante o momento do passe, que em nome de Jesus, logo, as nossas reuniões possam retornar, no momento que está ocorrendo o momento do passe, ou não necessariamente só no passe, mas durante a nossa reunião, né? Durante a nossa reunião, os nossos estudos, a hora do passe, a doação frequente de ectoplasmas, né? Um irmão está aqui, ele está com
com um fluido vital que pode doar para outro irmão que está precisando mais daquele fluido vital. Então esse é um ectoplasma. Isso a ciência já prova que o ectoplasma existe, que o fluido existe, que é essa energia, né? Então a energia vital é igual ao fluido vital, é igual à vibração. Por isso é bom a gente estar sempre com o ectoplasma, a gente fala energia, aura azul, aura branca, aura lilás, aura amarela, né? Cada cor, segundo a ciência, tem um aspecto. Então é importante a gente se manter sempre no pensamento positivo, das atitudes positivas, para que a gente consiga expandir esse ectoplasma, né? E como a gente pode ter a atenção de qualquer irmão, não necessariamente que esteja só aqui numa casa espírita, mas de repente o irmão que está passando ali na rua, sem nem perceber, ele está doando ectoplasma para outro irmão que está mais necessitado aqui. Então, meu irmão, é muito séria a questão do pensamento, da oração. E a ciência comprova a oração é igual à fé, né? Recentemente, vários estudos comprovam que o paciente, quando está no leito de hospital, e se tem uma religião, uma religiosidade, ele se apega a uma força, há uma constante melhora dele, né? Então essa constante melhora é com a permissão de Deus e a vontade do Espírito de continuar nessa terra, para continuar na missão, para continuar na luta diária e seguir com o plano de que foi nós mesmos aceitamos lá antes de reencarnarmos. Então é muito importante essa fé, a gente não perder a fé em Deus, nos mantermos em oração. Por mais da tribulação que tenhamos durante o dia, nós precisamos nos manter em oração. Instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido por todos os povos. Deus se revela por e para Moisés e pelos demais profetas. Então Deus se revelou ao Moisés como o primeiro profeta a revelar os mandamentos de Deus, né? Assim como o profeta Isaías. Há tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia, né? Como Jó, que teve um romance maravilhoso, a paciência de Jó diante das dificuldades que ele teve, da morte dos filhos, da destruição de suas terras, dos seus animais para a sua vida. Ele nunca deixou de adorar a Deus. E que numa passagem de Jó ele nos diz, se Deus nos dá todos os benefícios, todas as bênçãos, nos dá a terra, a água, o ar, o alimento de cada dia, o peixe, o pão, por que a gente também não deve agradecer as coisas que nos acontecem? Porque essas coisas ruins ou menos boas que nos acontecem servem para nos fortalecer a nossa fé e a gente manter a confiança em Deus. Porque a gente ter fé quando a gente está bem com saúde, né, com emprego em dia, com dinheiro sobrando, né, o dinheiro, porque o dinheiro é um mal necessário que a gente precisa para viver, comprar alimentos, né, a gente precisa de um transporte, então a gente precisa do dinheiro para viver, para se vestir, para alimentar. Então, quando nos falta isso, a gente vai o quê? Vai injuriar a Deus? Vai maldizer a Deus? Não, a gente precisa agradecer. Por mais difícil que seja, a gente entender, meu Deus, eu não mereço passar por isso, eu não mereço passar por isso, eu não mereço passar por isso. Por quê, meu Deus? A gente tem que perguntar, para quê, meu Deus? Me ensina. Para quê? Me ensina, para que eu estou passando por esse sofrimento? Então é para a gente ser mais paciente, resiliente, não perder a fé. Naquele momento não perder a fé e procurar outros caminhos que são diferentes do caminho de Deus, né? Porque a gente tem pressa, a gente quer para ontem e o tempo de Deus é diferente. Então a gente tem que agradecer e dar graças a Deus. O que a gente tem hoje é o que a gente precisa ter, o que a gente está passando hoje é o que a gente precisa passar e a gente nunca pode desanimar na fé. Os mandamentos contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então vamos relembrar os 10 mandamentos, estudo de casa. Ali já tem toda a moral que Deus aferiu aos homens. O Cristo foi o iniciado da mais pura e sublime moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. A moral evangélica de Cristo, né? As maravilhosas obras de Cristo, as maravilhosas ações de Cristo, o modelo de Jesus Cristo quando encarnado na Terra, né? Então, assim, a figura esplêndida do Filho de Deus,
né, do ato de bondade, de caridade, de perdão, né, de poder defender a viúva que era usurpada pelos cobradores de impostos ou pelos aqueles interesseiros, né, de poder acolher no braços aquela senhora Maria Madalena, né, que se jogou aos pés do Cristo, daquela serva que as pedras seriam atiradas sobre ela porque ela era acusada de adúltera. E Deus falou: quem de vocês não tem pecado? Quem não tiver pecado, que atire as primeiras pedras, né? E lá estavam os anciãos, os juízes, os doutores da lei, né? Os sábios, que se achavam melhor do que aquela criatura, porque ela estava sendo acusada de adultério. E Deus acolheu, assim como o leproso, o cego, aquele que tem fé. Deus acolheu a todos. Então Deus, Jesus, é amor e caridade. Então, um exemplo maior que nós temos. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Essa mensagem foi do Espírito Israelita de 1861, desta mesma obra do capítulo 1. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o dia do advento do Cristo, né, do retorno de Jesus. Depois da luz viva, voltaram as trevas, ou seja, depois da morte e ressurreição de Cristo, voltaram as trevas. E que a gente ficou, nesse período todo, apenas com os dados históricos, né? Se espelhava nos mandamentos de Deus, nos ensinamentos de Jesus, mas durante esse intervalo todo nós ficamos, falta mais alguma coisa. E Jesus, no capítulo de João, fala que ainda não era o momento para os homens daquela época conhecer a verdade, e que a verdade um dia iria aparecer, o Espírito de verdade, o Espírito Consolador. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir, né? A nos orientar, a nos instruir, né? Porque o Espiritismo não tem de diferente dos antigos profetas do Antigo Testamento. Porque os profetas tinham os sonhos, tinham as visões, tinham o dom da palavra, né? Eram os homens escolhidos por Deus para que instruísse os homens daquela época, através do ensinamento, da sabedoria divina. E os Espíritos são os irmãos desencarnados, as criaturas de Deus, que se assemelham aos profetas. Na verdade, são os profetas de Deus hoje, né? Porque eles estão nos rodeando a todo momento. Então a gente tem que se apegar à palavra de Deus, aos exemplos de Jesus, para que a gente tenha ao nosso lado apenas os bons espíritos, os espíritos benfeitores, os espíritos consoladores. Então a gente precisa estar a todo momento na obra, né? Na obra do Senhor, no pensamento, na palavra. Estou sendo repetitivo? Não, mas é isso que a gente tem que fazer. Estou sendo repetitivo? Verdade. Estou. Na palavra ou pensamento? Sim, na palavra ou pensamento. Porque se a gente pensar antes de falar e antes de agir, a gente vai segurar muito. Lembra, não sei se essa frase é do Chico Xavier, mas muitas frases bonitas são atreladas a ele, atribuídas a ele, né? Quando a gente estiver com raiva, bebe um copo de água, segura a água na boca até a água passar, né? Essa é a água da paz, né? Então, assim, a gente tem que levar isso, segurar mais a nossa língua dentro da boca, das nossas atitudes. É um trabalho diário, árduo, que às vezes a gente não tem uma paciência, mas aos poucos a gente vai aprendendo, a nossa consciência vai aprendendo, né? Uma vez eu falei aqui, eu repito que eu gosto esses dias eu falei novamente, que fala, minha religião não permite, minha religião não permite. Hoje eu penso, a minha consciência não permite. A minha consciência não permite. Porque a gente não pode colocar a culpa no outro. Botar a culpa na religião, botar a culpa no Giovanni. Não, eu fiz isso porque o Giovanni fez isso, então eu vou fazer por ele. Não, a gente, antes de tomar a mesma atitude equivocada do irmão, a gente pensa, não vou fazer o mesmo que ele, não vou pagar com a mesma moeda, né? Como a lei de Moisés, olho por olho e dente por dente. Não mais, não mais. É a lei de Jesus, de amor, de caridade, de paciência, né?
como Chico Xavier, a água da paz. É para que isso? Segurar a língua dentro da boca e a gente não falar a mais. Como eu já fiz, como você já fez, de a gente ter falado algo mais e no dia seguinte se arrepender, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E nada melhor para nos orientar do que a palavra de Deus, o estudo do Evangelho, as obras de Kardec, que nos ajudam muito, nos esclarecendo todo esse ensinamento da doutrina espírita. Instrução dos Espíritos. Primeiramente, Deus, Jesus, Espíritos benfeitores, como Maria, Mãe de Jesus, né? Que hoje, como o Divaldo Franco nos fala, a Ivone Pereira do Amaral, em sua obra Suicidas, meu Deus, esqueci a palavra, Memórias de um Suicidas, né? Que é a Legião de Maria, que Maria toma conta de uma grande região da colônia em favor daqueles irmãos que se suicidaram. Então a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, foi escolhida, encarnada na Terra para dar luz ao Criador, né? O Filho de Deus. Então é uma espiritualidade imensa que a gente pode também ser chamada de mãe. Então é Deus, Jesus, Maria, Mãe de Jesus. Olha que espiritualidade esplendorosa para ser escolhida e ser a Mãe de Jesus, né? São os nossos anjos protetores, os nossos amigos espirituais. Firmemo-nos com os pensamentos e ação nos mandamentos de Deus e exemplo de Jesus. Então o Espiritismo não tem nada de diferente. Ele segue o Evangelho de Jesus, ele segue as premissas de Deus, ele segue o amor de Maria, o exemplo dos nossos anjos protetores. Ah, meu anjo da guarda, meu espírito guardião, minha entidade benfeitora. Sim, todos são enviados de Deus, desde que nos mantenhamos em bons pensamentos, em boas palavras, em boas atitudes, em boas ações e prestemos muito mais a cada dia no orai e vigiai. Muito obrigado, a paz de Jesus esteja convosco e até a próxima em nome de Deus. Só para pegar um gancho, né? Agora eu não lembro quem foi que falou, mas que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E não é porque o Espiritismo é o dono da verdade. O nosso irmão trouxe aqui um exemplo, o magnetismo lá dos japoneses na aplicação do reiki. Nada, é o nosso passe. A doação de fluidos, um é reiki, outro é jorei, outro é o fluido que Deus nos deu para fazer o bem. Cada um usa um nome, mas o fenômeno é o mesmo. É o mesmo. Né? Então, por isso é que se fala que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Por quê? Porque essas verdades trazidas pelo Cristo vão ser difundidas, cada religião vai ter o seu nome, vai ter o seu nome, mas as ideias vão ser sempre as mesmas, né? Então que a gente possa, como o nosso irmão falou, muito bem, né? Se apegar aos ensinamentos de Jesus, se apegar às leis de Deus, se policiar diariamente, para que a gente erre o menos, né? Porque errar, vamos sempre errar, ainda somos espíritos muito imperfeitos, mas podemos sim melhorar a cada dia, depende só de cada um de nós. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer mais uma vez ao Pai por esse momento de estudo, de reflexão e de aprendizado. Por esse momento em que recebemos toda essa energia positiva, toda essa carga de magnetismo favorável a todos nós, porque no momento em que nos sintonizamos com Deus, com Jesus e com a espiritualidade, criamos sim uma atmosfera favorável para nos fortalecer o corpo, para nos fortalecer a alma e agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esse momento. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que continua cuidando de todos nós. Agradecer a Padre Germano por cuidar da nossa casa, por conduzir todos os trabalhos desta casa, por ser o líder dessa falange de trabalhadores incansáveis. A nossa gratidão a Padre Germano, a nossa gratidão à espiritualidade amiga. Obrigado, Pai, por esse momento, por esse dia e por essa oportunidade. E assim, agradecidos, Pai, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai,
Está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.